temos a oportunidade de juntos podermos recapitular a lição e espero bem que todos nós tenhamos tido a oportunidade de estudá-la em nossas casas. Aqui não poderemos estudar a lição como tal. Teremos que recapitular. E recapitular quer dizer que o estudo já vem de trás. Senão seria estudo. E o tema desta lição, a mim pessoalmente, toca-me muito. Muito mesmo. O título é Testemunhando com o Poder do Espírito. Temos todos como base este questionário que cada um de nós pode ter em suas casas ou tem nos sistemas digitais, comuns e agora tão usados. E o título geral é Fazendo Amigos com um objetivo, para Deus. Jesus sabia da dificuldade que seria de criarmos amizades, sobretudo amizades em certas circunstâncias. Eu penso que Jesus, melhor do que ninguém, sabendo ele o futuro, sabia perfeitamente que nós, seres humanos, depois da sua retirada para o céu, não poderíamos ficar órfãos. Por isso ele deu uma certeza. E é no capítulo 16 de São João que nós vemos, eu deixo-vos um, lembram-se do termo que é disto? Ele não diz que é um espírito, é um consolador. Versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Jesus diz o seguinte: convém que eu vá, porque se eu não for, esse Consolador não vem. E esse Consolador quem é? É o Espírito Santo. É Deus também entre nós. É um dos membros da Trindade. E é aquele que consegue estar conosco hoje, presente. Já agora uma pergunta. Algum de nós alguma vez sentiu realmente a presença do Espírito Santo em si? Eu gostaria de ver manifestações. Eu não tiro o meu braço. Porque por muitas vezes eu tenho sentido que é a ação do Espírito Santo e não é por mim. A maior parte de vós sabeis o que eu faço. Como estudante tive imensas dificuldades. Já no liceu tive dificuldades com a guarda do sábado. Em Angola, nessa altura, o sábado era obrigatório. No entanto, por ação não minha, não dos meus pais, porque eu na altura era um adolescente, mas seguramente pela ação do Espírito, consegui sempre ter o sábado livre. Depois, como estudante na universidade, sistematicamente, eu não sou o único a poder testemunhar disso, aqueles que foram estudantes numa universidade adventistas, membros da igreja, procurando seguir aquilo que a Bíblia nos indica como sendo a verdade, tivemos seguramente todos nós imensas experiências que podemos testemunhar que foi por ação do Espírito e não por nossa ação. Num grupo de cerca de 400 alunos, eu era o único adventista. E as decisões dos exames eram sempre feitas em reunião geral de alunos. Havia sempre um voto contra. Mas era o único voto contra. E, no entanto, Deus sempre permitiu que eu nunca fizesse um exame no sábado. E por que razão? Não foi por mim. Muito menos pela minha figura. Mas foi pela ação do Espírito. Se quisermos todos nós testemunhar da ação do Espírito em nossas vidas, todos podemos testemunhar isso. No entanto, Jesus deixou-nos uma missão, e esta missão é extraordinária. É interessante como o livro de Atos dos Apóstolos é um livro tão prático, tão terra a terra, mas é um livro extraordinário que conta lições extraordinárias,
enfim, como é que eu a dizer? Eu nem sei como expressar, como qualificar aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos nos pode indicar a cada um de nós. Eu gostaria que todos nós depois pensássemos numa conclusão que eu gostaria que todos nós tivéssemos para nós próprios. Aqueles que nos seguem pela internet, pelas vias habituais, eu gostaria que pudessem expressar de uma forma, pelo chat, dizendo qual é a minha, eu não diria obrigação, mas o meu dever, depois de estudar esta lição, em relação à atitude que eu tenho que tomar. O que é que eu devo fazer depois de ter lido esta lição? Depois de ter estudado ao longo de uma semana, agora o que é que eu devo fazer? A minha parte individual. E não um dever, digamos, coletivo, mas individual. Chegaremos a essa conclusão no fim, mas agora vamos rever um pouco aquilo que nos foi proposto como estudo. Para percebermos bem, deveríamos ler todos os textos bíblicos que nos foram propostos. Infelizmente, o tempo limita-nos nesse aspecto, mas se alguém não teve a oportunidade de estudar, que o veja em casa. Que veja de forma tranquila, que leia, e vão ver que cada texto tem uma indicação pessoal para cada um de nós. A ação do Espírito não é uma ação invisível. É algo de visível. E quem é que vê? Os outros. E conseguem talvez identificar que algo de diferente se passa com esta pessoa. Apenas pela sua maneira de ser, apenas pela sua atitude, apenas pelo seu falar. Agora, houve, e penso que ainda hoje há, situações espetaculares, mas quando eu digo espetaculares é mesmo daquilo que impressiona qualquer um. Jesus prometeu, este Espírito vai fazer coisas que vocês não imaginam. Sabem qual foi a missão que Jesus deixou a cada um de nós, cada ser humano? Vamos ler o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Reparem, a missão é: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Portanto, a nossa missão é pregar na Judeia, na Samaria, em Jerusalém. Estamos de acordo? Também. Eu não seria tão radical dizendo não, mas também. No entanto, Jesus não ficou por aqui. E ele diz que vão até onde? Aos confins da terra. Onde é que é o confim da terra? Vocês sabem que nós estamos no confim da terra europeia. Depois daqui, o que é que há? É um mar. Nós estamos nos confins da terra, da Europa, do continente europeu. É verdade ou mentira? Portanto, também aqui temos que ser testemunhas. Mas se pensarmos, sei lá, inventar um sítio qualquer neste mundo, também é um confim da terra. Por exemplo, estou a seguir pessoas que vêm do Nepal. Alguma vez eu pensava contactar com alguém do Nepal. Onde é que é o Nepal? Olha, é uma terra muito alta, nas altas montanhas. No entanto, eles estão no confim da terra da Europa e é aqui que nós estamos a contactar com eles. Posso ser testemunha também para esses que estão no confim da terra? Não só posso, como devo ser uma testemunha. Por ação de quem? Do Espírito. Por isso ele disse, não ficarão órfãos. Vocês não vão ficar órfãos. Vão ter um Consolador. Esse Consolador é o Espírito que estará convosco. E sereis minhas testemunhas, não só aqui, mas olha, onde houver seres humanos, aí podereis ser testemunhas minhas. Dizia Jesus. A missão é grande, imensa, direi. Assusta-me? Talvez.
Eu gostava de ler na parte de segunda-feira aqui um pequenino trecho. Quem escreveu toda esta lição foi o pastor Mark Finlay, que eu gosto imenso de o ouvir como pregador, mas parece que estou a gostar também muito de o ver como escritor. E esta lição está extraordinária, como as outras todas. Por baixo diz: por detrás de cada um dos grandes números estão seres humanos. Cada um deles um filho de Deus, por quem Jesus Cristo morreu. Sim, gostamos de números grandes, mas no fim testemunhar é frequentemente um esforço de 1 para 1. A propósito de que o pastor Mark Finlay fala disto? Quando lemos as várias descrições ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que em determinada altura o chão tremeu. O Espírito Santo desceu, a terra tremeu, 3.000 almas foram batizadas nesse dia. Num outro registro dizem que foram 5.000 almas. Poderíamos dizer que espetáculo. Estamos de acordo. Imaginam o que é ver 5.000 pessoas a entrar num batistério ali? Não era. Era em pleno rio. Já alguém teve a oportunidade de ver batismos no rio? Eu já tive. Vi por diversas vezes o meu pai, que foi pastor, entrar num rio, um rio onde havia muitos crocodilos, em Angola, no leste de Angola. No entanto, foram feitos batismos e os crocodilos, onde é que eles estavam? Desapareceram. No entanto, era o território deles. É lindíssimo. Aqui, em Portugal, tive o privilégio de verem batizar-se no mar, no Oceano Atlântico, 2 pessoas, presidiários num estabelecimento prisional. Poderíamos imaginar algo assim? Talvez podemos imaginar, mas participar é um bocadinho mais. Deus faz milagres hoje, como fez no passado. Cada pessoa que se converte é um milagre do Espírito Santo. Cada um que aceita Jesus como seu Salvador é já um milagre do Espírito Santo. Deus quer que cada um de nós seja participante desse milagre. Cada um de nós seja um dos participantes nesse milagre da transmissão de valores espirituais, morais, que depois se refletem ao nível da sociedade. E os outros poderão dizer: mas tu antes eras e agora és. O que é que fez essa diferença? E o que é que pode estar por detrás dessa diferença? A ação de quem? Do Espírito Santo. Por isso ele é o nosso Consolador. E este Espírito Santo nunca afasta ninguém. Temos relatos extraordinários. Lembram-se? Paulo tinha feito um programa. Isto vem na nossa lição. Ele fez um programa. Agora vou passar por ali, vou pregar de Jesus, vou falar de Jesus. Pequeno detalhe. Já viram do que é que ele falava? Era de Jesus. Vamos ler o que diz Atos capítulo 4. No versículo 20. Atos capítulo 4, versículo 20. Porquê que estes apóstolos falavam com tanta ousadia para aqueles que os rodeavam? A resposta está em Atos capítulo 4, versículo 20. Porque não conseguimos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se eu vejo e ouço, a partir desse momento o que é que eu sou? Testemunha.
O que é um testemunho? O que é uma testemunha? Já alguém teve a oportunidade de testemunhar, por exemplo, num tribunal? Eu já tive. Já tive que ir testemunhar. Claro que quando nós vamos testemunhar, é porque vivenciamos isso que vamos testemunhar. Se eu não sei do que vou falar, meu amigo, ou meus amigos, provavelmente vão inventar. E se invento, seguramente já não é verdade. Portanto, só pode ser testemunha quem vive e ouve. E este foi o motivo, os ingleses dizem leitmotiv, foi o motivo impulsionador que os levou a falar de quem? De alguém que tinham visto e ouvido. Quem é esse? Jesus Cristo. E quem é que os disse? Agora fala para estes. Lembram-se de Filipe? Olha, agora vais aí, vais ver um indivíduo a passar, corre para ele, e ele teve que correr ao lado do cavalo. Sabes o que estás a ler? Compreendes o que estás a ler? E ele manda parar o carro e diz, mas como é que eu posso compreender se não sei de quem estão a falar? Estava a ler o capítulo 53 de Isaías, que fala sobre a missão de Jesus sobre a terra. Uma profecia. E então, olha, vamos embora, vamos seguindo viagem. E Filipe testemunhou. Porquê? Porque tinha vivido. Porque tinha sentido. Então era uma testemunha. E sabem qual foi o resultado? Olha, está aqui água. Será que posso ser batizado? Olha, se creres, acreditas? Sim. Aceitas? Sim. Nada impede. E foi batizado. E sabem o que aconteceu depois disso? Lembram-se de onde ele era? Era etíope, vinha da Etiópia. Por isso a África hoje está a ser evangelizada falando de Cristo. E isto foi o início. Temos outro, falava de Paulo há pouco. Paulo tem o seu programa, eu tenho que passar por esta terra, tenho que passar por aquela, depois vou para ali, depois vou para acolá. E quando está a dormir, Deus disse, olha, não é por aí que vais começar. E aparece alguém que lhe diz, olha, passa por Macedónia, porque nós precisamos de ti. No dia seguinte, imaginem, a sua equipa com quem ele andava disse, Paulo chega ao pé deles e disse, olha, já não vamos para Pisidia, vamos para outro sítio. Disse, mas porquê que mudaste? Se fosse eu, perguntaria logo, mas porquê que mudamos os planos? Esses não eram bons? Claro que são bons. Mas há outras prioridades. E quem é que dirigiu nessa prioridade? O Espírito Santo. Resultado, hoje, pregamos o Evangelho onde? Na Europa. Foi assim que a Europa começou a ser evangelizada. Tantos exemplos no livro dos Atos dos Apóstolos. São uns atrás. Oh, temos uma resposta sobre a pergunta que agora me puseram aqui no ecrã. Sobre a pergunta que eu tinha dito. Devemos estar... Bom, eu depois digo isto no fim. Porque é exatamente a resposta que eu queria. A nossa irmã Lourdes Ferreira seguramente está a ler os meus pensamentos. Muito obrigado pela sua resposta, mas depois eu vou enfatizar isso. Muito obrigado também por me terem posto. Voltando outra vez à ação do Espírito. Ele orienta-nos. Orienta-nos. E só orienta aquele que se deixa orientar pelo Espírito. E agora vem a resposta de cada um de nós. Que eu direi mais no fim. Mais no fim. Agora, este Espírito Santo nunca deixou ninguém de lado. Nunca se esquece de ninguém. Mesmo aqueles que eventualmente nos passam um bocadinho ao lado. Aqueles a quem nós temos algum, eu não digo receio, mas talvez preconceito. Se eu for falar com esta pessoa, seguramente não vai aceitar porque eu conheço bem o seu caráter. Sei que é uma pessoa de, como nós dizemos, de gancho. Daquelas pessoas que antes quebrar do que torcer. Não vale a pena. Com este não vale a pena.
Este era o caráter do apóstolo Paulo. Ele era assim. Um objetivo, vamos embora, é isto e acabou. Até que um dia o próprio Jesus diz, olha, é a mim que estás a perseguir, não são os outros, mas sou eu. E ele mudou completamente o seu caráter. Por ação de quem? Do Espírito Santo. Mesmo aqueles que pensam que são... Eu não gostava de usar o termo, mas se calhar vou ter que usar. Aqueles que são torcidos, como nós dizemos às vezes. Todos nós temos traços de caráter desta ordem. Todos nós. Não pensemos que é só a minha netinha, ou o meu netinho, a minha filha, o meu filho, a minha esposa. Não, eu também. Eu também. Eu tenho também esses traços de caráter. E o apóstolo Paulo também tinha. E não se privava muito de os manifestar. No entanto, um dia deixou que o tal Consolador mudasse o seu caráter. O resultado vê-se agora. Vê-se a forma como o Evangelho foi expandido por este mundo fora, até aos confins da terra. Como já dissemos, nós estamos num dos confins da terra, porque a partir daqui só temos mar. Portanto, terra acabou. Claro que há mais terra depois do mar, ok? E dentro do mar também. Qualquer lugar neste mundo é objeto do amor de Jesus. Qualquer ser humano, onde estiver, é objeto do amor de Jesus. Agora, Deus não tem, ou antes, o Espírito Santo não tem uma só forma de agir. Ele age consoante as necessidades na altura. Por vezes o melhor testemunho é estar calado. Por outras vezes é dizer manifestamente aquilo que devemos dizer na hora. Mas se nós deixarmos que seja o Espírito Santo que nos guie, nesse momento aplicaremos de uma forma clara o método que Deus acha que é o melhor para proclamar a sua palavra. E por que eu falo agora da sua palavra? Foi mais um dos temas que nós estudámos na parte de quarta-feira. O que estava na base da pregação de todos estes homens, todos estes apóstolos e mulheres? Se pensamos em Lídia, se pensarmos em Dorcas, eles não pregaram o Evangelho. E de que forma? Tantas e tantas mulheres que são para nós um exemplo a seguir. Felizmente que a Bíblia não é, eu ia dizer quadrada, mas é quase o termo que nós deveríamos dizer, não é estanque. Não é só num sentido, mas Jesus morreu de braços abertos por um motivo. É que desta forma ele pode abranger muito mais gente. Se for só com um braço fechado, é só direcional. E Jesus quer toda a gente. Qualquer um que morra sem se convencer que Jesus é o seu Salvador, Jesus chora por essa pessoa. Porque por esse também Jesus morreu. Mas todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador é mais uma coroa, é mais uma estrelinha na coroa de Cristo, porque por essa pessoa Cristo também morreu. O que está na base do nosso testemunho é aquilo que nós conhecemos e que vem escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Simplesmente o que está aqui escrito. E não é invenção nossa. Mas para isso, eu preciso de estudar. Já viram o privilégio que temos de sermos membros da Igreja Adventista e termos este método extraordinário de estudo da Palavra de Deus, que é a Escola Sabatina? Imaginamos um pouco o privilégio, e eu digo mesmo, privilégio que todos nós temos, a possibilidade que temos de em casa tranquilamente estudarmos a Palavra de Deus. Quando? Meus irmãos, minhas irmãs, organizemo-nos para tal. Depende do nosso método. Pessoalmente, em minha casa, estudamos logo de manhã.
Pronto. É o método que nós utilizamos dentro do meu lar. Mas já estive a participar em lares onde estudávamos à noite. Qual é o problema? O importante não é o horário. O importante é estudar a palavra de Deus. Isso é que é extraordinariamente importante. E o Espírito Santo vai nos recordar. E o recordar implica o quê? Saber. Eu não posso recordar. É tão bom a gente chegar a fazer um exame sem ter estudado nada. Oh, meu Deus, agora ajuda-me a responder bem. A oração deveria ser: meu Deus, agora ajuda-me a recordar aquilo que eu estudei. Pois é. Não estudaste, não sabes. É lógico, é óbvio. No que diz respeito à palavra de Deus é a mesma coisa. Se não estudarmos a palavra de Deus, também não vamos saber. De que forma podemos nós estudar? Já mencionei uma das formas. A outra é ouvir. Ouvir atentamente. Um pregador que vem, faz um culto. Se eu tenho algumas dúvidas, deveria ter com essa pessoa para tentar esclarecer essa dúvida que ficou em mim. Ou então, vou à palavra de Deus e vou investigar. Temos tantas maneiras hoje em dia, somos privilegiados, porque nós temos imensos métodos. O resultado de tudo isto qual é? É depois nós vermos os tais 3.000, os tais 5.000, que num só dia se converteram. Hoje em dia também acontecem milagres desses. Hoje em dia também se vêem batismos em massa. Hoje em dia, em certos países, é também às centenas e aos milhares de pessoas que são batizadas numa só cerimónia. É o dia inteiro. Que maravilha. O batismo que eu vi mais espetacular, se nós quiséssemos dizer, foi na igreja onde eu me batizei há muitos anos atrás, não digo há quantos, que é para vocês não ir fazerem somas, depois vão saber qual é a minha data de nascimento. Queriam saber. Mas já foi há muitos anos. Bom, mais propriamente há 51. Ixi, já disse quase tudo, não? Não foi nessa ocasião, mas foi também nesse batistério que de uma vez foram batizadas mais de 30 pessoas. Foi aquele que eu vi com mais numeroso, que me recordo. Mas nós todos, basta investigarmos um bocadinho, vemos que em certos lugares, às vezes são às centenas. Esta palavra de Deus fala de quem? Qual é o elo que é comum em toda a palavra de Deus? Qual é, a mensagem que está desde o princípio, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que vai até Apocalipse capítulo 22? Jesus Cristo. Portanto, de quem é que o Espírito Santo fala? De Jesus. De quem é que nós testemunhamos? De Jesus. Este é que é o fundamento da palavra, Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que cada um de nós tem que testemunhar, primeiro nas nossas próprias vidas, pela forma de viver, e uma coisa é certa, depois de forma espontânea sai. Em qualquer ocasião. Esta semana, e vamos falar disso um pouco mais tarde, a nossa irmã Inês, nos anúncios, seguramente vai passar, vai falar. Tive que ir verificar um óbito. Uma jovem que faria no dia 1 de setembro 101 anos. Uma jovem de 101 anos. Quando Deus programou que a nossa vida seria a eternidade, 101 o que é? Uma gotinha. Não é? E em determinada altura, a pessoa que me pediu para fazer esse trabalho disse-me: o filho, meu colega de profissão, é evangélico. E então, quando fui conversar com esse meu colega, falei
na maravilhosa esperança. Qual é a maravilhosa esperança? Como Jeremias diz que é uma bendita esperança. A ressurreição. Falei da ressurreição. Imediatamente esse meu colega diz-me, desculpe, o colega estuda a palavra de Deus? Acho que deveria ser inútil nós fazermos uma pergunta a qualquer ser humano. Todos nós devíamos estudar a palavra de Deus. Ponto final. Isso deveria ser o nosso dever. E eu disse sim. E então em conversa fomos falando e tivemos o privilégio de testemunhar perante pessoas que têm uma fé semelhante. Eles até são de numa linha mais metodista. Não são muito divergentes daquilo que nós ensinamos. Há pequeninos detalhes que fazem a diferença, porque há certas partes da Bíblia que às vezes não convém estudar muito para determinadas instituições. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, é toda, do princípio do Gênesis ao Apocalipse. Em qualquer ocasião, todos nós temos a oportunidade de testemunhar. Em qualquer ocasião, Deus quer que cada um de nós faça aquilo que Ele mais deseja. E o que é que Deus mais deseja? É que nós sejamos quê? Transformados. Transformados à imagem de quem? De Cristo. Este que é o fundamento de toda a palavra de Deus. Nós deveríamos assemelhar-nos cada vez mais a Cristo. É melhor não pensar no nosso passado, é melhor não pensar muito nas nossas atitudes, porque podemos ficar um bocadinho desanimados, porque afinal, parece-me que já estive mais próximo de Cristo do que estou agora. Poderíamos nós pensar também. Em qualquer altura da nossa vida, nós temos que estar focados em Cristo, e desta forma, Jesus Cristo sempre presente em nós, seguramente poderemos todos testemunhar de viva voz, deixando apenas, e agora queria, pensando mais no final deste estudo, direcionar sobre a resposta que tinha feito no princípio. Qual é a minha atitude em relação a tudo quanto foi dito ao longo desta lição e aquilo que é mostrado de uma forma prática no livro dos Atos dos Apóstolos? A nossa irmã Lourdes Ferreira deu a resposta de uma forma muito clara. Temos que estar disponíveis. Não encontro outra palavra. Temos que estar disponíveis para nos deixarmos usar pelo Espírito Santo e testemunhar. É o que diz a nossa irmã Lourdes Ferreira. E era exatamente este o princípio que eu gostaria que cada um de nós pudesse ter sempre presente na nossa mente. Sempre, constantemente, dia e noite. Sou um filho de Cristo. Eu sou alguém que fui redimido. Sabem o que quer dizer ser redimido? Resgatado. Estava numa via do pecado, a via da morte, a via do não retorno, não ter possibilidade de salvação. No entanto, veio este Jesus Cristo que morreu por mim, morreu por cada um de nós. E se só um ser humano tivesse pecado, por essa pessoa, Jesus teria morrido também. Ele não quer que ninguém seja excluído. Ninguém. Ninguém. E por isso é que este Espírito Santo deve continuar a falar-nos todos os dias, mas estejamos atentos ao que Ele nos diz através da sua palavra. Estudemos essa palavra. Apliquemo-nos. E dessa forma será muito fácil cada um de nós poder dizer: eis-me aqui. Sabem a sequência deste verso? Envia-me a mim. Só dessa forma. E falando com esse colega, neste dia onde fui verificar o óbito da sua mãe, ele dizia-me: os meus pais foram missionários em África. Quando ele diz isso, eu abri logo os olhos.
Eu disse, os meus pais também foram missionários em África. Ele dizia, mas em Angola. E em Angola. Frisei. Palavra puxa palavra. Eles foram missionários muito próximo onde eu cresci, desde os meus 5, 6 anos até os meus 12 anos. Não muito longe. E o meu pai falava de uma missão evangélica naquela zona. Agora vim descobrir quem era. E fui verificar o óbito da missionária que fundou essa tal missão naquela zona. Deus deu-me o privilégio, e falo de um testemunho pessoal, de aos 28 anos, eu já o disse aqui várias vezes, realizar o meu sonho de infância. Às vezes perguntam-me, mas porquê que tu estás sempre a rir, estás sempre bem disposto? É um traço de caráter, se calhar, não sei. Mas eu não tenho mais nada a provar a mim mesmo. Eu já fechei o círculo da minha vida. O meu sonho era ser médico. Quando eu tinha a idade do meu neto, que tem 6 aninhos, perguntavam, o que é que tu queres ser quando fores grande? E eu respondia, médico, mas acrescentava mais uma palavra, missionário. E aos 28 anos Deus permitiu que eu fosse médico missionário. O que é que eu tenho mais a provar neste mundo? Zero. A mim, zero. Não tenho mais nada. Tenho agora que testemunhar. Mais nada. É difícil testemunhar? Às vezes sim. Temos dificuldades, temos objeções, temos barreiras? Seguramente. Seguramente. Mas também temos um Consolador que está lá à nossa frente. E se nós abrimos a boca para testemunhar, meus irmãos, minhas irmãs, nada vai se opor. Nada. Nada se vai opor. Neste momento ainda temos o Espírito Santo connosco. Mas um dia ele retira-se da terra. E acabou-se a nossa oportunidade de testemunhar. Portanto, quando é que nós podemos testemunhar? No dia que se chama hoje. Para isso preciso de estar disponível para testemunhar. É só isso que Jesus pede. Só isso. Estar disponível para testemunhar. Queremos ser nós testemunhas de Jesus? Eu espero bem que sim. Eu quero continuar a ser, se Deus permitir. Se Deus permitir que ainda viva mais algum tempo, que possa continuar a testemunhar de Jesus. E espero que todos nós um dia no céu possamos dizer, desculpem, mas mexe muito comigo. Um dia chegar ao céu e alguém dizer, foi porque um dia testemunhou de Jesus que eu estou aqui. Ter mais uma estrela na nossa coroa. A primeira estrela é a nossa própria, aquela de nós estarmos presentes no céu. Mas seguramente teremos muitas e boas surpresas quando Jesus voltar. Primeiro quero estar presente quando Jesus voltar. Espero todos um dia no céu podermos ouvir o nosso Mestre Jesus dizer-nos, foi por ti que eu morri e valeu a pena. Permita a Deus que cada um de nós no céu possamos continuar a louvar o nome de Jesus. Eu vou falar alto para todos poderem ouvir também nas casas. Há aqui uma ilustração no comentário do moderador de um casal que comprou um frigorífico novo e encheu o frigorífico com tudo quanto havia de bom e melhor. Foram de férias, pensando que ao voltar teriam tudo já preparado para a sua vinda. Houve uma falha de energia e o que é que aconteceu ao material que estava dentro do frigorífico? Apodreceu tudo. Quando eu entrei em casa, era um cheiro nauseabundo, insuportável, e foram descobrir o que era. Assim também é dito. Da mesma maneira, quando o poder do Espírito Santo deixa de fluir através da nossa vida para os outros, não só o nosso testemunho é ineficaz, mas estraga-se. E é verdade. É verdade. Daquilo que está o nosso coração cheio, diz o povo, fala a boca. Se temos Jesus Cristo no nosso coração,
seguramente a nossa boca facilmente falará de Cristo. E se cada um de nós viver o que Cristo fez na sua vida, diz irmão White, já Jesus, e contasse aos outros, já Jesus teria vindo. Quanto tempo falta para Jesus vir? Alguém sabe? Só sabemos que é pouco, sim. Mas quanto tempo falta? Sabem que no tempo dos apóstolos, eles diziam que vai ser em nossa vida que nós vamos ver Jesus. Isto já lá vão mais de 2000 anos. Ou 2000 anos. Ou quase 2000 anos, mais propriamente. Ok? 2000 anos é muito tempo. Esta senhora que viveu 100 anos, para nós já abrimos os olhos. São 20 vezes 100 anos, 2000 anos. Ok? Quanto tempo falta? Não sei. Mas o dia da nossa morte é o fim de tudo. Portanto, quando é que eu tenho que viver a vinda de Cristo? Agora. Hoje. Quando é que eu tenho de testemunhar deste Jesus que há de voltar? Quando? Agora. Hoje. E o apelo desta mensagem é exatamente este. Deixarmos-nos ser usados pelo Espírito. E o Espírito Santo nunca vai abusar de nós. Nunca. Nunca nos forçará. Mas se nós nos deixarmos usar pelo Espírito Santo, também através de cada um de nós, falará. E dirá a palavra certa, à pessoa certa, no momento certo. E as consequências, um dia no céu podemos abraçar-nos todos e rever aqueles que já nos deixaram. Nossos familiares, nossos amigos. Mas todos juntos no céu, poder agradecer a este Jesus que um dia morreu por nós, eternamente, o bem que foi a vinda de Jesus para cada um de nós, para cada ser humano. Deus permita que possamos continuar a estudar a sua palavra enquanto temos esta oportunidade e que possamos todos juntos orar dia após dia, suplicando que este Espírito continue conosco. E se o suplicarmos desta forma, seguramente que o Espírito Santo continuará conosco. Deus vos abençoe, santo sábado para todos, e que possamos na eternidade ouvir o nosso Mestre Jesus.